Boa noite, todo mundo! Oi! Ah, Aí! chegou! Tudo Ai, que bem? bom! Deu certo. Deu certo. Sempre Não sei, dá. acho que o problema era no meu aqui, não sei o que eu fiz de errado. Não tem problema. Primeiro, quero dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando, está chegando. Tem Sejam bastante todos muito gente de bem-vindos. assistência, viu, Márcio? O pessoal bastante interessado no assunto. Maravilha. Acho que é um assunto que interessa para todo empresário, todo pequeno empresário, porque a gente vai falar aqui de dores, as dores da Tati quando começou o negócio. O que ela foi descobrindo com o tempo, fazendo a gestão, né, na prática do negócio, uma empresa Sim. que cresce, veio crescendo, está crescendo. Daqui a pouco a Tati conta para vocês também a história da Fix, que é bem legal. E que soluções, enfim, o que, que a gente, com essas dores, com esses problemas, o que, que a gente pode fazer? Então, quem está começando, quem está no negócio e não está conseguindo se encontrar, a gente vai tratar aqui de vários assuntos legais. E aí, no final, para quem estiver aqui, a gente vai estar falando de dois convites que a gente vai fazer para a turma, né, de coisas bem legais, bem interessantes, que quem estiver aqui vai poder acompanhar. Lembrando também que Fechou. a gente vai estar gravando essa live, a live tem uma duração no máximo de 1 hora, e a gente vai estar gravando e deixando depois à disposição, tanto no meu, Márcio Everberg, quanto no da Tati também. Depois vocês vão estar seguindo. E, Então, Márcio, eu queria te contar uma curiosidade que eu não sei se você sabe, né? Mas conte. a gente começou em casa em 2017, em 2018 eu abri minha primeira loja. E você sabia que o meu primeiro contato com a sua empresa foi em 2018? Eu mandei um e-mail pedindo uma proposta, mas Tá. ó, vocês me responderam com um valor extremamente acessível, mas para mim ainda era muito. Eu ainda não tinha condição na época de pagar, por mínimo que fosse. Se você me cobrasse R$ 500, acho que eu não tinha dinheiro na época para pagar. Mas, assim, Já é o que eu faz tudo falo, isso, 2018. 2018. E a intenção eu tinha, o dinheiro eu não tinha, mas a intenção de organizar a casa eu Tati, já tinha. agora pensa uma coisa, com o olhar que você tem hoje, com o conhecimento de gestão que você tem hoje, se você tivesse chamado lá atrás, quanto caro ou barato teria sido essa consultoria, É né? isso, exatamente, porque a gente tem que olhar não com o olho de nossa, é caro, e sim quanto eu vou deixar de perder por não saber administrar, por não olhar ali com outros olhos, né? Essa é a É questão. isso. E assim, finanças é uma coisa chata. A gente com Voltou? para mim, eu Voltou. tô te ouvindo bem. Eu tô te Beleza, ouvindo bem. voltou. Então, assim, são assuntos pesados, né? Matemática, a gente está falando de finanças, é bem pesado. E, em geral, as pessoas vêm da época de escola já com traumas, né? Não gosta, tem que estudar para passar, mas é aquele drama. E aí, quando enfrenta no dia a dia a empresa, tem que lidar com finanças, não tem jeito. E aí, normalmente, o empresário, ele foca naquilo que ele sabe fazer, que é desenvolver aquele produto ou serviço, e ele também acaba focando muito no atendimento ao cliente, nas vendas, mas deixa de lado os números, as finanças. E esse é um grande problema, porque é dos números que a gente consegue extrair informações estratégicas, informações importantes, inclusive para direcionar o comercial. Eu vou vender quanto? Eu vou vender para quem? Então, assim, olha que doido, Tati. Vou te contar uma coisa também. A gente está fazendo montando uma convenção para um cliente, e o cliente fatura, uma loja fatura R$ 61.000, atendendo 85 clientes. E aí, isso deixa um resultado de 5.000 e poucos reais por mês, né? O negócio dele de serviço. E aí a gente, assim, bom, como é que eu cresço? Como é que eu cresço? E aí eu fiz uma conta que se ele crescer de 85 clientes para 100 clientes, só mais 15 clientes, ele sai de um faturamento de 61 para R$ 71.000, quer dizer, cresce mais 10 mil, e o resultado sai de R$ 5.600 para R$ 12.000, quer dizer, mais do que dobra o resultado. Isso a gente chama em finanças de alavancagem, porque a gente mais do que dobra o resultado, crescendo Sim. um pouco o faturamento. Mas ele não para pensar quais são os indicadores, quais são os pontos que ele precisa trabalhar, quais são os botões que ele precisa apertar para ele conseguir dobrar o resultado. E dobrar o Sim. resultado, às vezes, com só 15 clientes a mais. E hoje Mas, isso é uma enfim, coisa que eu sinto falta. Eu não tenho, e isso é uma coisa que eu assumo abertamente, eu não tenho um planejamento financeiro estratégico. Então, assim, eu sei o quanto que eu vou ter de despesas no próximo mês,
Mas assim, eu quero fazer um investimento a longo prazo, eu quero pensar em alguma outra coisa muito maior aqui para a empresa. Posso fazer? Não sei. Tanto é que a gente está aí com uma proposta em andamento aí com vocês para vocês me ajudarem, porque não é só pensar no hoje, não é só vender o almoço para pagar a janta, como a gente diz, né? Tem que ser tudo muito bem planejado. Tá bom. E a gente está falando. Bom, primeiro quero dar as boas-vindas para todo mundo que foi entrando na live, dizer que vai estar gravada essa live também, para quem não conseguir assistir, ou para quem quiser depois passar para alguém assistir. E eu quero dizer também que no final da live a gente vai estar fazendo 2 convites. Eu um, Tati outro. Tati, me conta um pouquinho. Você está falando muito de se eu soubesse fazer isso, que agora eu vejo que é importante, se eu tivesse um planejamento financeiro estratégico, se eu pudesse ter as informações para saber se o caminho que eu estou trilhando é o melhor caminho, né? Usando a precificação que eu tenho, até que desconto que eu posso dar para os meus clientes. Me conta, quais são as dores em geral de um empresário como você, né, quando começou, e dos empresários que você acompanha, as pessoas aí que te seguem, enfim, quais são as dores que em geral acontecem nas pequenas Vamos lá, eu empresas? acho que uma das principais é a galera misturar as contas pessoais com as contas da Deixa, empresa. deixa só falar uma coisa, para as pessoas que estão seguindo, tem um aviãozinho lá embaixo, parece um aviãozinho de papel. Se elas clicarem nesse aviãozinho e marcarem as pessoas que elas conhecem, as pessoas vão poder estar assistindo também essa live, porque podem ser assuntos comuns. Eu tenho certeza que os assuntos que a gente está tratando aqui das dores vão ser assuntos de vários empresários. Com Então, certeza. deem o aviãozinho, marque todo mundo e, enfim, coloquem comentários, perguntas, fiquem super à vontade que a gente vai também responder aqui ao vivo. Com Vamos lá, certeza. Tati, desculpa. Imagina, super importante, porque quanto mais gente participando aqui, eu acho que faz mais sentido. E aí, então, vamos lá. Eu acho que uma das primeiras dores é realmente a galera mistura. E aí eu quero só ver aqui nos comentários vocês colocando, mas eu acho que 90% mistura as contas de casa com as contas da empresa. Desde aquela coisa simples, do tipo, putz, preciso ir no mercado aqui. Ah, pega aqui, ó, tá aqui o dinheiro entrou hoje, aqui arrumei esse celular, aqui no meu caso, leva. Então, eu acho que isso é o principal. A gente tem que conseguir, de preferência, tirar um salário apenas no final do mês. Porque a gente é um funcionário da empresa. Então, o ideal é que a E gente aí, olha, consiga realmente. é perfeito. E uma coisa, o que é o tirar o salário, né? O salário é o salário que eu pagaria para um funcionário, é o salário que a empresa aguenta pagar. O salário não é toda a sobra do resultado, ou tudo que está no caixa, porque a gente vai ter que fazer bom uso disso, reinvestir, contratar gente, fazer um estoque. Então, a gente precisa aprender primeiro, separar finanças pessoais da empresarial, como você comentou, perfeito. E segunda coisa, a gente viver com o salário fixo e se começar a ter sobras, lá na frente, a gente poder fazer distribuições. Mas é isso. É isso. E também eu percebo que a parte de fluxo de caixa, que eu acho que é o básico do básico que qualquer empreendedor que começou hoje tem que fazer quanto está saindo e quanto está entrando. E eu percebo que muita gente, às vezes a pessoa está simplesmente girando dinheiro, mas sobrando mesmo não tá, porque tudo que entra está saindo. E a precificação. Eu acho que esses são os 3 itens que as pessoas mais comentam comigo que elas têm dificuldade de separar, de fazer o fluxo de caixa e a precificação. Tanto é que no curso que eu tenho, eu liberei uma planilha de precificação para o pessoal e umas 5 pessoas já vieram falar, meu, tô tendo prejuízo. Por quê? Porque muitas vezes, e eu também fiz isso no começo, qual é o parâmetro de preço que eu uso? A concorrência. Quanto o meu concorrente cobra? Aí eu não posso cobrar muito mais caro que ele, então eu vou cobrar igual. Mas será que o meu concorrente paga o mesmo aluguel que eu, tem a mesma quantidade de funcionários? Será que ele emite nota? Porque a gente sabe que muita gente não emite nota. Então tudo isso também vem a fazer parte do seu preço. Não dá, infelizmente, para a gente trabalhar só com o preço da concorrência, né? Lógico, eu vou te contar um segredo. A precificação é uma das coisas mais complexas que tem, uma das coisas mais importantes que tem para a gestão financeira de uma empresa. Para a gestão como um todo de uma empresa. Você precificou errado, você vai ter prejuízo, possivelmente. E quanto mais você vender, se você vender um produto que te dá R$ 2 de prejuízo, são só R$ 2. Se você vender 1.000 produtos que te dão R$ 2, são R$ 2.000. Então você vai cavando um buraco onde você vai se enfiar daqui a pouquinho.
De qualquer maneira, a precificação, como você falou, é um assunto super importante, delicado e complexo. A precificação, é o que você falou, 90% possivelmente olha para o concorrente. E aí eu vou precificar parecido com o concorrente. 5% abaixo, 5% acima, igual do concorrente. Briga de preço, em geral, eu falo que é uma briga de tubarão. 2 tubarões se mordem e só vão parar de brigar quando um morre. Só que o outro ficou todo mordido. Então os 2 saem muito feridos. Esse é um grande problema. Primeiro passo para se precificar é você, de qualquer maneira, olhar para dentro de casa. Quais são os teus custos, né? Quanto custa aquilo que eu estou vendendo? Tanto faz se é um produto ou um serviço, quanto custa aquilo que eu estou vendendo. E aí, primeiro conhecer isso é fundamental, para daí você, de fato, usar uma fórmula. Tem muita gente que faz a conta errada, faz a comissão em cima do custo, faz o imposto em cima de custo. Não, comissão e imposto em cima do preço de venda. Então, assim, já começa por aí, a conta já sai errada, e você acha que você vai ter 15%, 20% de margem de lucro. No fim, isso é nada ou é prejuízo. Então, fazer a conta, primeiro, conhecer os custos, fazer a conta certa, e aí, deu aquilo, você olha se para você faz sentido vender por aquele resultado, você olha assim para a concorrente. E aí, deixa eu ver se eu estou competitivo ou não. É assim. Uma coisa... Pode falar. Não, ia falar só complementando, mas tem algumas pitadas aí só para pimentar o assunto, que é você precificar conforme a sazonalidade, depende do produto ou do serviço, sazonal. Então, eu vender um panetone pré ou pós-natal, tem preços diferentes. O chocolate pré ou pós-Páscoa tem preços diferentes. Então, de fato, eu tenho que pensar. Quando eu estou entrando no mercado, eu entro com um preço mais baixo. Quando eu estou pleno no mercado, o preço pode estar mais alto. Quando eu estou saindo com esse produto do mercado, eu baixo para me desfazer do estoque. Então, o preço também depende de uma série de variáveis. Escassez, sazonalidade, como eu falei, urgência, o quanto que esse produto representa no orçamento, por exemplo, da pessoa, da família. Então, tudo isso faz sentido trabalhar no preço. Mas não vamos entrar no assunto. Esse é um assunto para uma outra aula. Não, e só trazendo um pouquinho para o nosso cenário, eu acho que assim, para quem é de assistência técnica que também trabalha com acessórios, é justamente isso que você falou. Você está com um produto que você está entrando com ele no mercado, uma capinha que acabou de sair, um acessório super bacana, vamos jogar o preço dele um pouco lá em cima. Já está 3, 4, 6 meses rolando com ele, já dá para ele sair de cenário um pouco mais baixo. E um último item também sobre isso, que foi algo que eu não prestei atenção durante um período e eu me lasquei, que é a questão de impostos. Porque uma coisa é você, acabei de abrir uma empresa, tô pagando 8%. E aí tô lá, faturando, tá aumentando, meu imposto tá aumentando e eu tô mantendo ali a mesma precificação. Mas será que aquele imposto ainda cabe ali dentro, né? Então, eu percebo que isso também é um dos pontos que a gente precisa prestar muita atenção. Se você não mexeu na precificação, se o custo é o mesmo e os outros custos possivelmente ainda são os mesmos, quando você precificou e o teu imposto era de 8% e agora é de 12%, 14%, 16%, ele está comendo do resultado, está comendo do percentual do lucro. Mas é isso. Olha, eu queria voltar num assunto, precificação, a gente vai falar outras vezes também, e eu queria falar de um assunto que você falou muito importante, que é o fluxo de caixa. O empresário, ele olha só para o caixa, tem dinheiro ou não tem dinheiro. O caixa, na verdade, é um olhar, né? E eu vou te dizer, para a gente fazer a gestão financeira, alguém aí escreveu, Luiz, estou atrasado, mas cheguei. Todos muito bem-vindos. Aproveito para dar as boas-vindas. Boa noite para todo mundo. A gente aqui vai falar de vários assuntos e vai repetir alguns assuntos. E uma das coisas que a Tati comentou é que o empresário precisa ter uma noção clara do caixa. E eu vou dizer para você, Tati, a grandíssima maioria dos empresários só olha para a caixa. E fazer a gestão só olhando para a caixa é uma gestão míope. Porque o dinheiro ele pode estar em várias gavetas. O caixa é uma gaveta, né? O caixa é uma gaveta. O que é o caixa? É a conta corrente. Tem dinheiro na conta? Não tem. Acabou de falar um perfeito. O dinheiro pode não estar na conta corrente, mas está numa outra gaveta chamada estoque. Ele pode não estar nessas gavetas, mas ele está numa outra gaveta chamada de recebíveis. Eu já vendi no cartão, então assim, eu não antecipei, não recebi esse dinheiro, então não está no caixa, mas eu ainda vou receber. É outra caixa, né? Eu peguei o dinheiro e comprei um ativo para a empresa, um carro, uma máquina. Então ele não está mais ali,
e não foi uma despesa, é um ativo que você comprou. Eu diminuí o meu endividamento, paguei um empréstimo. Então, a gente, na verdade, tem várias gavetinhas. Eu diria que para administrar a empresa, a gente precisa ter 4 ou 5. Falando da parte financeira, que seria, teoricamente, o mais complexo, mas alguma coisa como 4 ou 5 folhas A4 são suficientes para a gente ter essa visão. E você falou de um deles, 4 ou 5, que eu estou dizendo que é custos com precificação, é uma. A demonstração de resultados, eu quero saber se a minha empresa é lucrativa ou não, é pelo DRE, demonstração de resultados. Eu quero fazer um planejamento orçamentário, e agora é o momento da gente falar de planejamento orçamentário, porque eu preciso planejar o que vai ser meu ano que vem, 2022, para poder confrontar esse planejado com o meu realizado e saber se eu estou andando na linha. A gente fala de fluxo de caixa, que eu quero entrar nesse assunto porque você comentou, e a gente fala de um balanço, que são essas gavetinhas que eu comentei. Balanço é um nome que assusta, mas as gavetinhas são as gavetinhas do balanço. Eu tenho conta corrente, eu tenho caixinha, eu tenho uma aplicação, eu tenho a receber, os recebíveis, eu tenho estoque, são as gavetinhas, é o balanço. Então, se eu tiver esses 5 relatórios, é de fato o que eu preciso ter para tomar ótimas, não são boas, são ótimas decisões. Mas você falou em especial do fluxo de caixa, e o fluxo de caixa, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter tanto a visão do passado, que é o que, em geral, os empresários têm, né? O fluxo de caixa é o extrato bancário. Esse é o melhor dos exemplos e o mais claro de fluxo de caixa. Então, eu entro ali, vejo o saldo todos os dias, o que entrou, o que saiu, o que sobrou. Isso é o fluxo de caixa. Entradas, saídas, né? Recebimentos, pagamentos e o saldo. Só que eu olho daqui para trás. Deixa eu ver tudo que entrou e quanto está o saldo hoje. Quem garante que esse saldo eu posso fazer uma retirada? Quem falou que isso aí já está sobrando na conta? Então, assim, é olhar passado, ok? Sempre vale o histórico, mas olhar para frente. O que eu tenho a receber, o que eu tenho a pagar e qual é o saldo que vai me sobrar dia a dia. Olha a visão. E aí eu começo a buscar, por exemplo, uma visão de fluxo de caixa para os próximos 2, 3, 4 meses. O que eu espero ter de entrada, saída e gastos. Porque, de repente, esse dinheiro que eu estou pegando hoje porque achei que está sobrando, era um boleto que eu ia ter que pagar na segunda-feira. E, puxa vida, então eu peguei, agora vou ter que devolver esse dinheiro? Né? São essas visões que acho que a gente vai diminuindo a ansiedade do empresário e vai dando certezas, né? Enfim, eu acho que é difícil. Como você se sente na tomada de decisão sozinha assim, do teu negócio? É uma das coisas que te angustia? É bastante difícil, assim, até teve recentemente, né? Eu tinha dinheiro na conta e eu tinha um boleto de um imposto altíssimo para pagar. E eu fiquei com receio de pagar esse boleto, mesmo tendo dinheiro na conta, porque eu fiquei pensando, mas beleza, imposto é terrível atrasar, isso gera um monte de juros, mas e se eu tiver uma outra demanda ali na frente que não está planejada, que eu, sei lá, que eu esqueci, e por que eu trato dessa forma do esqueci? Porque eu não tenho a organização que eu gostaria de ter de longo prazo, de 3, 4, 6 meses, entendeu? Eu ainda tenho um olhar meio que o próximo mês. Apenas, eu não tenho um olhar longo prazo. E isso realmente é angustiante. Eu me sinto muito segura, que nem a Dani, que trabalha com a Blue Numbers, que estava aqui, que ficou acho que uns 3 meses, 2 meses aqui com a gente. 3. Eu tinha uma segurança de tê-la aqui comigo. Era quase que como maternal. Ela chegava e falava assim, ai meu Deus, chegou a pessoa que vai me ajudar a organizar linha por linha da minha empresa. Porque assim, como você sabe, a gente cresceu muito rápido. Foram só 4 anos. Eu nunca imaginei atingir o faturamento que a gente está atingindo. E dá medo, porque a gente está mexendo com grana. E eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, que é o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, não dá para você brincar de ganhar dinheiro, de ser empresário. Não dá. Exatamente. Isso é o que me aflige. Vou dizer uma coisa. Aflige, mas olha a questão que você colocou, né? Você tinha que pagar o imposto, não pagou, porque você não sabe se vai faltar para outra coisa. Até essa decisão, né? Você não pagar o imposto, porque depois eu posso parcelar. Mas é 20% de multa de cara, né? Que outras contas você tem? A Dani falando que foi um prazer Dani. trabalhar com você, Tati. Mamãe Dani. Pensa uma coisa, que outras contas você poderia ter deixado de pagar que não tem uma multa de 20%. Então, até essas decisões são importantes. Exato, né? Exato. Agora, um imposto, enquanto você é pequeno, o imposto é pequeno.
Quando você está grande e fatura grande, você tem um imposto grande. E aí, 20% disso acaba pesando demais. Mas eu acho que para tudo, né? Posso contratar uma pessoa agora? Não posso? Posso fazer um estoque de algum produto agora para me precaver porque os custos estão aumentando ou não? São várias informações que a gente fica sem informação financeira na frente, sem números, a gente fica com receio de tomar. Uma coisa importante que eu acho que vem muito de encontro com o financeiro, apesar da gente achar que não. Se você olha por cima, você acha que não. Então, assim, eu tenho um técnico. Eu tenho que ter em mente quanto esse técnico produz por dia, explorar essa capacidade para daí eu falar, não, realmente eu preciso de outro. Então, hoje tem aqui ferramentas de controle para saber a produtividade de cada técnico, quantos aparelhos por hora ele consegue fazer, enfim, para eu conseguir, agora vai entrar um novo cliente e esse cliente vai me trazer, sei lá, mais 100 aparelhos por mês. Quantas horas por dia eu vou precisar trabalhar, com quantos técnicos, porque senão fica muito fácil. Vai, contrata, tá precisando, contrata. Mas o cara que tá ali, às vezes, não tá produzindo o que ele deveria produzir. Então, acho que isso também acaba impactando também um olhar financeiro, entre aspas, que a gente tem que ter, né? Não, sem dúvida. Eu acho que é a produtividade que você está falando, né? Então eu posso olhar tanto isso, quantas horas ele demora para fazer cada um dos serviços e, portanto, se entrar em tantos serviços, qual é a capacidade dele trabalhar? Bom, só para quem entrou no meio aí, a Tati é a proprietária da Fix Online. Conta um pouquinho o que é a Fix. Vamos lá. A Fix começou na lavanderia de casa, depois de um acidente com o celular. E a gente meteu as caras, abrimos nossa primeira lojinha, tudo sem planejamento financeiro. Eu apenas fazia o que você falou, que era atrair cliente e arrumar o celular dele. E com esse deslanchar aí, a gente percebeu que a parte financeira foi se enrolando, que foi quando eu fui atrás de vocês aí para nos ajudar. Maravilha. Bom, e eu sou, então, sócio fundador da Blue Numbers, que é uma empresa de consultoria focada em pequenas empresas. A gente começou em 2003, então já tem 18 anos, quase 18 anos completos, e a gente já fez aí 1.100 projetos de consultoria. E eu vou dizer para vocês, as dores dos empresários são praticamente as mesmas. Sejam pequenas empresas, grandes empresas, são as mesmas. E vocês não têm ideia, e eu posso dizer isso porque a gente vê isso muito e quase todo dia, várias vezes por dia, do como é transformador quando o empresário pega uma informação e consegue levar para dentro da empresa dele, seja porque o preço estava errado, seja porque ele sabe que se aumentar o ticket médio, ou a quantidade de clientes a mais, ou a produtividade, como a Tati acabou de dizer, né? Matheus, me conhece lá do meu sucesso. Obrigado, Matheus. Eu dei já umas 9 aulas no meu sucesso. Meu sucesso é uma plataforma bacana também. E é isso, o quanto que a gente vê todos os dias, onde um pouco de informação... Olha uma coisa, Tati, a gente tem um cliente que ele descobriu o que é ponto de equilíbrio. Isso é legal, porque tem muito empresário aqui, pequeno, que ainda não chegou no tamanho que precisa, ainda não conseguiu cobrir todas as despesas. Ponto de equilíbrio é quando você fatura o suficiente para cobrir todas as despesas e todos os custos, né? Despesas e custos. E o resultado? O resultado é zero. O ponto de equilíbrio é o quanto eu preciso faturar para ficar com o resultado zero. E tem gente isso que não tá é um problema, né? Ter um resultado zero nem sempre é um problema. Pelo contrário, se você atingir o ponto de equilíbrio, quantas empresas hoje estão no ponto de equilíbrio? É um orgulho estar no ponto de equilíbrio muitas vezes, né? O ponto de equilíbrio é quando você para de estar sangrando, né? Então é isso. E aí, a gente, na verdade, está colocando... chegou no ponto de equilíbrio. Esse cliente, ele falou o seguinte: Márcio, quando eu descobri qual era o meu ponto de equilíbrio, quanto que eu precisava faturar para zerar as minhas contas, eu descobri que, inclusive, eu podia ser mais agressivo no comercial, baixar preço, porque como as minhas despesas já estavam cobertas, despesas fixas são salários, aluguel, contabilidade, alarme, segurança. Quando as minhas despesas fixas já estavam todas cobertas, tudo que eu vendesse, sim, ia ter o custo com imposto, ia ter o custo com o próprio produto que eu estou vendendo, ou serviço, ia ter a comissão, os variáveis que a gente chama. Mas como as despesas fixas estavam pagas, tudo que eu vendesse, esta margem ia direto para resultado. E, Márcio, eu mais do que dobrei a venda. E, Márcio, meu resultado foi fantástico. Olha que doido, porque o cara fica com aquele preço fixo o mês inteiro, batendo, perdendo um monte de cliente no orçamento, fazendo uma conversão, então, pequena,
A hora que ele descobriu que ele podia, assim que ele chegasse no ponto de equilíbrio, baixar o preço para ficar mais agressivo, no bom sentido, com uma agressividade maior no comercial, ele podia baixar preço, ganhar mais clientes e aí trazer um resultado excepcionalmente maior, exponencialmente maior. Olha quase que louco. Mágica, né? É quase mágica, mas é simples. Mas é só matemática. Né? É só matemática. E, na verdade, é muito exato. Porque matemática é assim, é um menos o outro é igual a tanto, ou um mais o outro é igual a tanto. É simples assim. Então, primeiro, o que a gente faz, na verdade, no trabalho de consultoria, não é mágica, não é mágica, É organização. não é vender planilha, porque a gente não precisa vender planilha. Planilha não vai fazer a gestão de nenhuma empresa. O empresário tem a noção de que se ele comprar planilhas prontas, isso vai ser ótimo para ele. Não, a planilha não faz gestão de negócio nenhum. O que ele precisa é usar a planilha e aí descobrir quais são os caminhos para aumentar o resultado, para ganhar dinheiro, para aumentar o valor da empresa. A gente não vende planilha, a gente dá planilha de graça. A questão não é a planilha. Ele precisa aprender. Então, o que a gente faz é ensinar o empresário a fazer a leitura. Quais são os indicadores essenciais para o meu negócio e como é que eu tomo a melhor decisão. É esse o nosso negócio, né? Uma coisa que eu vou até deixar como pergunta aqui para quem está assistindo, é que eu não tinha esse hábito de olhar o meu DRE. E hoje eu olho ele, eu tenho ansiedade de fechar ali os números e olhar e ver como foi, porque eu peguei um carinho por esse documento que a mãe Dani me mostrou ali, como analisar, porque assim, não é só você ver um monte de informações, é você saber ler, entender e usar aquele número para projetar, né? Ou para entender o que aconteceu. Então, assim, eu não sei de quem está aqui assistindo, talvez tenham pessoas que nem saibam do que a gente está falando, e eu acho que isso é super normal, de novo, porque o cara que está começando, ele só quer saber de trazer cliente, vender e entrar o dinheiro ali. Talvez ele ainda não esteja nessa fase de leitura, mas se eles soubessem o quanto isso é importante, né, desde o começo, essa organização. Eu tenho um sistema que estava super bagunçado, a Dani quase enlouqueceu aqui, porque o meu sistema estava uma meleca. O Rui falando aí que eu ensinei ele a ver o DRE. O Rui tá falando que eu ensinei ele a ver o DRE. Ô Rui, eu só acendi uma lanterna. Teu DRE, os teus números estavam todos aí. Vocês produzem o número. O que eu falei, não tem mágica nenhuma. A gente está com os números aí. Agora, a gente precisa saber se a gente está trabalhando direito com esses números, né? E é o que você está falando, Tati. O quanto foi o alívio, né? Rafa, boa noite, obrigado. Quanto foi o alívio de você, quando você começou a ter a informação, de você se sentir mais preparada, de você poder dar um passo maior. Porque você sabe que isso é um ponto que a gente também observa bastante, Tati, de empresários que não têm informação, não sabem nem por onde começar, na verdade, o problema é esse. Eu não sei nem por onde começar, Márcio. Que informação eu precisava ter na frente, né? E aí, por não ter a informação, por nem saber por onde começar e não ter a informação, não dá o próximo passo. Então ele vai ser pequeno sempre. Sempre. Não vai crescer, porque tem medo de crescer. Para ele aquilo já é o suficiente, já está dando bastante trabalho e vai ficar pequeno. Quando ele começa a ter informação, ele começa a ficar arrojado. Aí a brincadeira é outra, o jogo é outro, né? Exatamente. Eu acho que é isso que você passou, né? Sim, sim. E assim, a Pri está escrevendo aqui que ela faz ali o clássico, né? Que é quando entrou, quando saiu. Mas a partir do momento que você começa a olhar o DE, e Pri, te aconselho, se você não puder ir atrás de uma consultoria, mas pesquisa, estuda a respeito disso, porque ele, para mim, é o ponto de partida. Acho que ele é um dos documentos principais que a gente tem que saber olhar. Você concorda, Márcio? O que você considera, assim, que seja os 3 pilares ali que o empreendedor tem que olhar, ou diariamente, ou mensalmente, enfim, são coisas que a gente não pode perder a mão. Falou do DRE, o que a Pri estava falando é exatamente do caixa, né? O que entra, o que recebe, o que paga, isso é caixa, isso é fluxo de caixa. Esse é um dos relatórios e é importante, né? A turma costuma falar, o caixa é rei. Tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, quebrei ou não quebrei. Mas o que a gente fala é que fluxo de caixa, a gente analisa a saúde financeira da empresa. Tenho dinheiro ou não tenho? Saúde financeira. Tem um outro olhar que é a saúde econômica, que é uma coisa de mais médio e longo prazo. Então, o DRE, quando a gente fala de DRE, demonstração de resultados do exercício,
é esse o relatório que mostra o faturamento, não o recebimento, o quanto eu faturei, o quanto custa aquilo que eu estou faturando, as minhas despesas e, portanto, quanto de resultado sobra, o lucro ou prejuízo. Lu, um beijo enorme. Então, é aquele o resultado que a gente vai olhar no DRE, não é no fluxo de caixa. O DRE ele costuma ser mais flat, que a gente fala, né? Ele é mais constante, porque eu faturo, tem o imposto do faturamento, tem o custo daquele faturamento, tem a despesa, resultado. Aumenta o faturamento, aumenta o imposto, aumenta o custo, despesa pode ser a mesma ou aumenta um pouquinho, resultado. Então, ele é mais constante. O fluxo de caixa pode ser que teve um mês que eu paguei muita conta, então meu fluxo foi lá embaixo. Aí eu recebi muito, o fluxo foi lá em cima. Então, o fluxo de caixa olha a saúde financeira. O DRE mostra a saúde econômica. E aí, pelo DRE, eu já analiso o seguinte, se eu estou tendo resultado, a médio e longo prazo, eu tenho saúde na empresa. A minha empresa vai ficar de pé. Eu vou aumentar o meu caixa, porque está dando resultado e eu não estou tirando esse resultado. Vai aumentar o meu caixa. Agora, se o meu DRE já está mostrando que eu tenho prejuízo, eu posso ter caixa agora. E vou comendo esse caixa. E daqui a pouco acabou o caixa. Então, o DRE ele já desperta em você um olhar que fala, ó, fique esperto, hein? Você está olhando só para a caixa e um dia esse caixa pode acabar. Fique esperto, porque o que interessa é resultado. Você está acumulando ou não está acumulando resultado. Né? Então, acho que essa questão. Acho que a Pri... E a gente está falando aqui com gente que pode estar faturando 2, 3, 5, 10 mil reais, não importa. É a mesma, Márcio, mas eu estou no MEI ainda. A organização é a mesma. É a mesma coisa. Estou no MEI ainda, a mesma coisa. Você tem receita, você tem gasto, você tem resultado. Resultado pode ser pequeno ou grande, não importa. O olhar é para isso. Né? E não deixa de ter, não deixa de fazer. O Rafael perguntou, o DRE é por competência, o empresário tem dúvidas sobre caixa e competência. O que você tem para falar para a gente, Márcio, disso? O DRE, eu acho que o Rafael, deixa eu ver, o Rafa... Rafa já é de longa data, Rafa é parceirão. O Rafa conhece, já assistiu muita coisa minha aí, Rafa sabe o que está falando. O DRE é por competência. O que é caixa e competência? Caixa é isso, entradas e saídas. É o que a gente falou, fluxo de caixa, extrato bancário, entrada e saída. Competência. Competência é o que eu fiz naquele mês que não necessariamente eu já recebi. Por exemplo, eu faturei, mas não necessariamente eu recebi. Eu faturei para entrar em 3 vezes, receber em 3 vezes no cartão. Então, eu faturei 100 mil, mas eu vou receber 33 mil por mês. Então, uma diferença grande de caixa e competência. Né? Outra coisa, no meu caixa, lá em novembro, e daqui a pouco, novembro e dezembro, vão sair 13º salários. É no caixa que vai sair. Por competência, basta você em maio, abril, mandar alguém embora, você já tem que pagar o 13º competente ao período que ele trabalhou. Então, por DRE, a gente já vai assumindo uma série de gastos, mesmo que não saíram do meu caixa. Mesmo que não saíram do meu caixa. Então, isso já vai mostrando para a gente que, uma coisa até importante, vai mostrando para a gente que a gente precisa provisionar um dinheiro para uma hora, né? Eu acho que isso é importante, Tati. Provisionar um dinheiro para uma hora eu poder pagar 13º salário. Por que eu não estou guardando desde janeiro 1/12 do décimo, né, do salário da turma? 1/12 é o do certo, salário. Né? É o certo. Seria o certo. Seria o certo. Agora, a gente vai ver um monte de empresário chorando. Márcio, mas pô, 13º. 13º tem desde 1935, se eu não me engano. Só isso. Né? Só isso, desde 1935. Deu então, assim, para guardar, não dá para né? chorar. Já deu para guardar, já deu tempo. Outra coisa, vou precisar trocar equipamento, vou precisar trocar um computador. Então, vai guardando. Um computador dura quanto para você? 3 anos? Vai guardando 1/36 do valor do computador todo mês, para um dia você repor. Então, assim, essas coisas tem que fazer, e estão no DRE. Essas provisões estão no DRE, não estão no caixa. Olha só, a gente não precisa comprar agora 1/36 do computador. Eu vou comprar à vista daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Mas se eu guardar isso agora, lá na frente eu tenho. Agora, se eu olhar para o caixa e ver que aquele dinheiro está sobrando, já era. Já vou queimar na minha mão mesmo, né? Agora no feriadão. E no fim, fazia parte de um gasto. Ele era um gasto da tua empresa, uma despesa que, se você tivesse guardado, investido aquele dinheiro, aplicado aquele dinheiro, lá na frente você tem para comprar um carro, você tem para comprar um celular novo, você tem para comprar um computador, né? Trocar de escritório. Para isso que serve. Né? E o DRE ele estaria te mostrando isso.
Assim, eu não sei se isso acontece com todos os empresários. Quando a gente não tem, quando a gente olha a nossa conta ali negativa, aquele desespero, enfim, a gente fica muito preocupado. Mas hoje eu vivo um cenário que, assim, se eu tenho dinheiro na conta, eu fico mais preocupada ainda porque eu fico pensando que aquilo ali é algo que eu deveria estar poupando, já provisionando. Eu queria estar organizando aquele dinheiro. Eu não gosto de ver o dinheiro ali parado sem ter o planejamento dele. Eu não sei dizer o nome desse sentimento, mas assim, eu queria conseguir olhar para ele e saber cada parte dele para que serve. Porque com certeza eu, com uma empresa de 4 anos, eu ainda não tenho uma organização financeira, eu ainda não tenho caixa sobrando pra caramba. A gente está trabalhando para isso, né? Mas a gente está reinvestindo tudo. Então, assim, eu queria olhar para aquele dinheiro e não falar, nossa, tem dinheiro sobrando. E sim, não, tem um dinheiro planejado para isso, para isso e para isso. E realmente ainda me falta essa visão de longo prazo. Esse sentimento se chama angústia, no bom português. Desespero. Agora, desespero, talvez. Mas da mesma não forma que é quando eu não desespero. tinha, eu achava ruim, agora tem, acha ruim também, fala, e aí, né? Eu acho que é angústia, assim, no bom sentido, mas é uma angústia de, assim, ter o dinheiro e não saber o que fazer com esse dinheiro. Posso usar, não posso usar? Eu Mal. preciso investir. Será que eu vou investir mal e daí vai faltar esse dinheiro para outra Vai coisa? faltar? Eu acho que você falou Isso. uma coisa precisa, assim, é planejamento. Assim, o que eu estou planejando de mais médio e longo prazo? Médio e longo prazo para o Brasil, a gente está falando de 2 anos, 3 anos. Não precisa ser daqui a 20, eu nem sei se eu estou vivo, aquelas historinhas que, né, vem com, os dramáticos vêm com essa história. Não, o planejamento para 1, 2, 3 anos. Agora, o que a gente fala, e a pandemia mostrou claramente isso, o Luiz está falando que também tem essa angústia. Muita gente tem, Luiz. Muita gente. Estou falando que esse problema de um empresário é um problema de muitos empresários. Ou talvez da maioria dos empresários. Mas acho que uma das coisas é rapidamente tentar fazer uma reserva. Acho que esse é o primeiro grande passo, né? Então, primeiro, acertar os números, acertar as finanças, para que você consiga trabalhar tranquilo, sabendo que está fazendo a melhor coisa Isso. e dando o resultado conforme esperado. Não quer dizer que é o perfeito, o excelente, mas é conforme o esperado, porque você, quando precificou, sabia como precificar, porque você sabia quanto que daquele faturamento ia sobrar. Então, assim, tá tudo dentro do esperado, né? Sim. Agora, quando você tem esse planejamento, fica tudo mais tranquilo. O que é o planejamento? É o trilho. Você criou o trilho, a estrada, né, de ferro, e você está em cima do trilho. Estou em cima do trilho? Então tá tudo direitinho, vai caminhando. E aí você pode ter isso, por exemplo, um planejamento para uma reserva de 4, de 6 meses de despesa fixa. Então, assim, qual é o tamanho da minha despesa fixa, né? Fazer o exercício, cada um aqui fazer o seu exercício e dizer o seguinte: qual é o tamanho da minha despesa fixa? Se eu zerar o meu faturamento, o que eu continuo pagando? Salários, quanto que é isso? Encargos, benefícios, aluguel, quanto que é essa despesa? Uhum. E se eu tiver um planejamento de 6 meses de despesa fixa, não quer dizer que no mês que vem você vai conseguir fazer 6 meses, mas devagarzinho, vai lá, devagarzinho, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você juntou os seus 6 meses. Então, o quanto isso vai ser bom? E aí isso, inclusive, vai dizer para a gente o quanto a gente pode tirar de prolabore, de distribuição do lucro. Por quê? Porque eu preciso fazer essa reserva. Olha, a gente como pequena empresa pode ter as boas práticas das grandes empresas. Uma empresa de capital aberto, uma empresa SA, lá, na verdade, não pode distribuir 100% do lucro. Não, é até 85% do lucro. 15% do resultado fica guardado como reserva. Então, por que a gente, como pequeno, não pode já usar essa boa prática, né? Tem uma pessoa que tá como Nandi, não sei exatamente o nome dele. Ele perguntou como eu planejo. Hernandes. Ele perguntou como eu planejo o meu Prolabore. No começo, era assim, sobrou, dá para eu tirar para pagar as contas da minha casa? Era assim que a gente fazia. Mas depois que a Dani começou a me ajudar aqui, e até ela falou assim, Tati, você e o Felipe, vocês são o CEO da empresa. Se você não tá aqui e você tiver que trazer alguém do mercado para fazer o que você faz, quanto essa pessoa vai valer? E eu acho que isso é uma comparação realmente importante. Se eu sair hoje do Fix Online, for para o mercado, for assumir aí uma empresa, se eu for ser CEO de uma empresa, qual vai ser o meu salário? Então, eu acho que a gente tem que olhar aqui para dentro de casa e também não colocar nem a mais e nem a menos. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, o meu salário vai ser 100 mil reais.
porque eu quero que seja 100 mil reais. Não. Qual é o salário de um CEO no mercado? Então, também não é justo hoje, com tudo que eu faço aqui, todos os perrengues, todo o trabalho que a gente faz, eu também falo assim, não, vou tirar 5 mil reais. Não, 5 mil reais não é o salário de um CEO de uma empresa do porte que a Fix está hoje. Então, acho que levando isso para dentro da sua empresa quanto você realmente vale para o seu negócio hoje. Agora, se existe uma conta a ser feita, a Dani conseguiu chegar nesse número comigo, até para não atrapalhar o resultado, né? Por mais que eu ache que eu tenho que tirar o salário de um CEO, esse salário cabe dentro do meu resultado? Senão, eu estou tirando e estou me trazendo prejuízo. Eu mesmo estou causando um prejuízo para a minha empresa, né? Perfeito. A gente tem que tomar cuidado, Tati, e todos aqui, o Hernandes também, da gente não se tornar um peso para o negócio. Porque, às vezes, o nosso negócio ainda é pequeno. Primeiro, olhar quanto que um CEO de uma pequena empresa ganha, né? Não um CEO de uma multinacional, porque a nossa empresa pequena não vai ter a menor condição de conseguir pagar o nosso salário. Então, também tomar um pouco de cuidado. Segundo, todo empresário abre um negócio, ou era CLT e resolveu ser empresário, e acha que de cara a empresa já vai dar aquele salário ou mais para ele. Toma cuidado, porque muita empresa, no começo, precisa de capital de giro para parar de pé. Ela precisa que não só você vai conseguir retirar o teu salário, a tua retirada, o teu prolabore, tanto faz o nome que a gente queira dar, como você vai ter que pôr dinheiro na empresa para girar, até que você tenha um faturamento suficiente para cobrir as despesas todas e dessa sobra que você vai começar a sobreviver também, né? Essa é uma coisa importante para se dizer. E eu acho que faz parte do planejamento a gente começar pequeno. Às vezes não tem a retirada que gostaria, não tem o resultado que gostaria, mas planejar o que eu preciso ter de tamanho de resultado para conseguir ter essa retirada, né? Eu acho que isso faz parte do planejamento. Esse é o combustível para a gente tomar as ações certas. Esse é o combustível para a gente fazer uma gestão adequada, para a gente não fazer nenhuma besteira, não contratar mais gente do que precisa, não ir para um lugar mais caro do que eu posso pagar, do que a empresa pode pagar. Então, eu acho que isso já faz parte desde o começo de uma empresa, do planejamento. O Ebert escreveu aqui que atualmente todo o lucro dele volta... O Ebert não, Kaique. Volta para a empresa novamente. E eu acho que isso é realmente o melhor dos mundos, né? Eu até hoje, eu invisto grande parte do que entra na Fix aqui no prédio que a gente está atualmente. Eu poderia estar lá na minha lojinha de 30 metros, enfiar um monte de funcionário lá dentro, mas eu preferi reinvestir, até porque eu acho que eu fiz isso num momento muito certo, porque investir aqui onde a gente está fez com que eu criasse credibilidade no mercado e atraísse empresas que eu queria atender, grandes empresas, porque eles olham para a gente hoje com outro olhar. Eu não sou a lojinha pequenininha de 30 metros, sem desmerecer, pelo amor de Deus, porque um dia eu já fui, mas que talvez ele me olhasse e falasse, poxa, acho que eles não têm condição de me atender com a estrutura que eles têm hoje. Então, quando eu trago uma grande empresa aqui e vejo o olho dele brilhando, o cara falando, não, realmente, os caras investiram. E ninguém investe o que eu investi aqui à toa. Eu invisto realmente prospectando algo maior, querendo entregar algo maior. Então, às vezes é muito cômodo você ficar ali na zona de conforto, né? Mas Posso nomear claro. Isso que você está falando agora, Tati? Quando você está falando que você está investindo, como o Kaique, né, que você falou, que também diz que investe 100% do resultado, eu vou nomear isso. Você está, na verdade, querendo aumentar o resultado da sua empresa, atraindo mais clientes maiores, que vão valorizar, que vão pagar o preço, porque é diferente um preço que ele vai pagar para a tua empresa de 3 andares, num lugar, com uma equipe super moderna, é diferente do que ele vai pagar para uma loja de 30 metros. Né? Ele talvez nem vá até a loja, porque ele já é grande também, e ele sabe que lá não vão conseguir atender no prazo que ele precisa. De qualquer maneira, assim, você está aumentando o resultado do teu negócio, primeiro. Você está aumentando o valor da tua empresa. Segundo grande ponto, está aumentando o valor, porque amanhã essa tua empresa já vai ter um valor completamente diferente. Então, até se você pensar em vender o teu negócio, essa empresa tem um valor muito maior. Então, olha que legal, quando você pensa em investir, em reinvestir um dinheiro que você ganha no próprio negócio, você vai aumentando o resultado, muitas vezes. Ah, Márcio, eu não estou sentindo o resultado ainda. Está aumentando o valor. Você não está sentindo agora, então espera daqui a pouco para você ver a oferta que vão fazer para você para comprarem o seu negócio.
Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Olha, A gente tem a turma... Diga, diga. Tem um caso aqui de uma assistência que está acompanhando a gente, que é a Bia e o Vitor, e eles são de Brasília, e eles ficavam num local lá que chamava Feira dos Importados. É quase como se fosse aqui uma Santa Efigênia, algo do tipo. E eu falei para eles, falei, cara, tenta sair daí, tenta ter o seu lugar no endereço mais legal, com o espaço reformadinho, vocês vão começar a atrair mais clientes, porque lá eles faziam um monte de trabalho, então é uma coisa que eu sempre falo, de que adianta você fazer 10 serviços para ganhar R$ 100, se você pode fazer 2 serviços para ganhar 500, simplesmente porque você está num ponto diferente. E aí você vai ter muito menos dor de cabeça, você pode ter uma equipe até reduzida e você vai continuar ganhando a mesma coisa. Por quê? Você conseguiu aumentar ali o seu valor, que é isso que você está falando. Ah lá, Tati mudou a visão do nosso negócio. E é exatamente isso. Eu pedi para ele, eu falava, meu, sai daí! E eles saíram, estão caminhando. É difícil esse começo para eles também, eles estão apanhando um pouquinho ali, mas eu tenho certeza que eles vão alcançar o sucesso. Tati, eu vou te contar uma outra coisa do que você está falando, né? Eu fui chamado por um empresário e ele falou o seguinte, Márcio, vou baixar meu preço em 20%. E aí eu falei para ele, você fez as contas? Ele falou, não, mas eu acho que eu vou baixar o preço para ganhar mais cliente. Bom, quando a gente montou essa simulação para ele, ele baixando o preço em 20%, para ele ter o mesmo resultado que ele estava tendo, ele já não estava satisfeito com o resultado, mas para ele manter o mesmo resultado, eu falei para ele, olha, sabe o que você vai ter que vender? 3 vezes mais. 3 vezes mais clientes para você conseguir ter o mesmo resultado que você está baixando 20% do seu preço. Porque a margem que ele tinha em cada produto que ele vendia, ou em cada serviço, fez isso. Então, para o cara conseguir juntar o mesmo resultado, ele precisava aumentar muito a quantidade de clientes. Ele falou, Márcio, impossível, não vou conseguir atender 3 vezes mais. Primeiro que nem tenho tudo isso de cliente. Segundo, nem tenho espaço para isso, nem tenho equipe para isso. Eu falei, então você nem faça esse teu movimento. E o que você está falando foi ao contrário, né? E se ele aumentar o preço? Se ele aumentar o preço, eu falei para ele o seguinte, se você aumentar o seu preço, você pode perder até X% dos seus clientes. O que deu para ele um alívio. Ele falou, nossa, mas se aumentar 20% o preço, eu posso perder até 45% das minhas vendas para ter o mesmo resultado? Ué, então por que não? Né? Vou trabalhar menos, né? Muito menos, mas muito menos. Para tal meio... E possivelmente não vai perder tudo isso de resultado, porque vai achar um nicho de clientes que queiram pagar um preço pela entrega que ele faz. Né? O grande segredo aqui... Ficou mudo para mim aqui. Opa, desculpa. Voltou. Eu estava comentando o seguinte, o grande segredo é a entrega. Se você entregar alguma coisa que a pessoa valoriza, ela vai pagar o preço daquilo, porque ela está valorizando aquilo. É diferente. É diferente quando você fala uma coisa que é parecido com o concorrente, que é porcaria. Compara preço. Quando você é diferenciado, quando você tem um prazo, um produto, um serviço diferente, aí tem valor diferente. E aí você pode cobrar por isso e vai ter gente que vai pagar por isso. É a história do cliente pedir desconto e você fala, tudo bem, eu vou te dar 10% de desconto. Às vezes esses 10% era o seu lucro, né? Era o que você realmente ia pôr no bolso. Então, hoje eu consegui criar uma tabela aqui para o meu time de até onde eles podem ir com desconto. O cliente está dizendo que no concorrente é mais barato. Então, para mim, não adianta fazer o preço do concorrente, porque eu vou pagar para o cliente entrar. Então, acho que isso é muito importante de olhar também. Você pode dar esse desconto ou você vai dar só para ser igual ao concorrente? Perfeito. Não vale a pena. Não vale a pena. Até onde você pode chegar. É exatamente isso. Tati, olha, a gente deve estar chegando já nos últimos 10 minutinhos. O William está fazendo uma pergunta aqui. Como você avalia tendências, ameaças, concorrências? Não sei se é para a Tati, se é para mim. Podemos os dois palpitar? Eu falei já bastante. Eu acho que concorrente é bom. Eu gosto de concorrente. Eu vou dizer meu caso. Eu já tenho experiência aí de indústria, de banco. E há 18 anos eu abri a consultoria, a Blue Numbers. E eu vou dizer, eu sempre procurei concorrentes para conversar. Mesmo na época de banco, conversava pessoas que eram mesmo no cargo que eu em outros bancos. Vamos almoçar? Vamos trocar figurinha? Eu hoje sou amigo de vários concorrentes, vários, porque eu acho que a gente se troca informação e mesmo dos concorrentes que eu não sou amigo, tem alguns que eu odeio,
mas eles são super Tamo importantes. junto. Sempre tem, né? Odeio, mas não dá, né? Mas eles são importantes para alguma coisa, porque eu odeio por algum motivo. Até para tirar a gente da zona de conforto. Né? Eu odeio por algum motivo. Então, assim, por que eu odeio? Ah, porque ele faz isso e eu não. E por que ele faz e eu não? Né? O que eu tenho que eu não posso fazer? Então, são importantes. Concorrentes são sempre muito importantes. Sempre. Mas minha resposta. A minha, cara, tem um concorrente, eu não vou citar o nome porque ele é bastante grande, ele também faz exatamente a mesma coisa que a gente faz. E agora eu tô vendendo lá o meu curso, né, de troca de vidro, de gestão. E hoje de manhã eu fui olhar ali e eu falei, cara, eu conheço esse nome, eu vi o nome do inscrito ali. E, cara, ele comprou meu curso de troca de vidro e eu fiquei, assim, muito honrada, porque eu, quando comecei, eu me inspirava nele para trocar vidro. Então, o fato dele comprar o meu curso e falar, não, comprei mesmo, Tati, não sei o quê, quero ver como é que faz, como é que não faz. E não no sentido de, quero ver como eles fazem. Não, com um olhar de admiração, quero conhecer também o trabalho deles. Eu fiquei muito feliz. E tem um outro caso que é ele não chega a ser um concorrente, até porque ele está na Bahia, mas ele fez curso aqui com a gente. E eu falo para ele que eu não queria tê-lo como concorrente aqui em São Paulo. É um cara extremamente inteligente, é o Felipe da Go Glass. E até a gente está conversando a respeito de termos um negócio junto, de tanto que a gente se admira. Então, eu acho que esse papo com concorrência, ele... Claro, temos aqueles que eu não quero nem ouvir falar o nome, não tem jeito, porque não é saudável, mas eu acho que tem muito concorrente que faz a gente sair da zona de conforto no bom sentido, da gente correr atrás. Então, esse cara da Bahia, toda vez que eu converso com ele, eu saio da conversa com uma ideia, querendo fazer um novo negócio. Muito bom. Tati, bom, vamos nós lá. Estamos chegando nos últimos 5 minutinhos, então eu queria, assim, eu falei no começo que a gente ia fazer convites, você para o seu negócio e eu para o meu negócio, são convites especialíssimos. Então começa você, depois eu faço o meu. Beleza. Bom, gente, eu quando comecei, tanto do meu lado enquanto administradora da empresa, tanto o Felipe enquanto técnico ali que fazia a troca de vidro, a gente não tinha lugar algum para buscar informação a respeito do que a gente precisava. Então, hoje eu posso afirmar com bastante convicção, se existe algum curso no país que trate de gestão para assistências técnicas, eu, Tatiana, particularmente desconheço. Então, por isso que eu criei o meu curso voltado para gestão de assistência técnica, onde a gente traz ali bastante situações do dia a dia, bastante vivência do que a gente passa e de como resolver. E pelo feedback que eu tô tendo de muita gente que tá aqui na live, inclusive, acho que eu tô no caminho certo, acho que eu tô passando para esse pessoal realmente informações úteis, voltado, obviamente, ali para o segmento de assistência técnica. E o curso de troca de vidro online, que eu acho que hoje muita gente busca aprender a troca de vidro. Eu acho o online bastante interessante, porque você pode rever a qualquer momento, diferente de uma aula presencial. E eu acredito, sim, que ele vai agregar bastante na assistência que pretende implantar esse serviço de troca de vidro. Mas agora fala do seu, porque o seu é extremamente importante para quem está aqui. Eu queria, na verdade, assim, eu também tenho um curso gravado e são vários assuntos financeiros que eu juntei num único curso, ao invés da pessoa ir fazendo vários cursos. Mas não é dele que eu quero falar, não é do choque nas finanças que eu quero falar agora. Eu quero, na verdade, fazer um convite. Então, assim, quem está aqui e quiser ir lá me seguir, @Marcio_Yavelberg, mas eu deixei em especial um link na bio que é de um workshop que eu vou fazer no dia 4 de novembro, às 20 horas, 4 de novembro às 20 horas, que é dominando as estratégias de precificação. A gente falou de precificação e eu falei que isso é uma aula à parte. Essa é a aula. A gente vai falar no dia 4 de novembro, às 20 horas, só sobre precificação. E aí eu convido, é gratuito. Vai ser online, 20 horas, gratuito, mas aí precisa fazer a inscrição. Lá na bio tem esse link. Façam e vai ser um prazer. A gente vai falar de precificação. Eu vou ensinar a forma de precificação. Eu vou dizer da onde vem as informações para se precificar, mas a pessoa precisa fazer a inscrição. É de graça, de graça. Mais do que isso, só pegar na mão. E Vanessa, obrigado. O curso do Márcio já deu choque. Já deu choque em muita empresa. Estão todos super convidados, super convidados. Tati, dá um geral aí, enfim, finaliza do jeito que você quer finalizar. Eu vou finalizar repetindo o que eu falei para você no início dessa nossa conversa, que acho que você não se lembra, talvez você nem saiba, mas
Quando eu comecei ali nos primeiros meses de existência, eu procurei vocês para já me ajudar a implantar uma organização financeira. Uma pena que na época eu, obviamente, não tinha condições, mas se eu tivesse feito uma forcinha ali, talvez eu tivesse conseguido pagar e isso teria feito toda a diferença. Talvez eu não estivesse em cenários em que hoje eu me encontro de dificuldade dessa organização, se eu tivesse me empenhado um pouquinho mais e tivesse olhado com outro olhar. Então, da mesma forma que eu olhei sempre para o marketing, nossa, o marketing é imprescindível, eu acho que as empresas têm que olhar também para o financeiro e olhar que organizar o financeiro é imprescindível. Tati, eu vou falar, eu não me lembro, em 18 anos, de não ter atendido uma empresa porque ela não tinha condição de pagar alguma coisa. Não me lembro, não me lembro. Então, assim, é só medo. O empresário não contrata por medo e a gente sempre vai dar um jeito. Sempre vai dar um jeito. É medo, né? é medo. Agora, assim, eu também quero agradecer demais todo mundo que ficou na live. Eu adorei o papo, adorei. Tati é brilhante. Tati vai longe. Então, quem não segue a Tati, Amém. siga a Tati. Ela vai longe. Amém. O curso dela também é bem legal. E tendência, alguém falou de tendência aí também, quem falou de concorrência. E sigam. Eu acho que é isso. A gente vai seguir. A gente deve fazer outras lives, outras aulas. E vai ser sempre um prazer. Quero agradecer demais todo mundo que participou até agora. E sigam aí junto, que a gente vai passando cada vez mais informações de gestão do meu lado, de olhar aí do negócio, de troca de telas e etc. da Fix Online. Fiquem super ligados. E vai ficar salva, Diga, né? Tati. Vai ficar salva Vai ficar salva. Lá no seu. Vai ficar salva. Perfeito. Obrigado todo mundo. Ótima noite para todos. Obrigada, E se cuidem, gente. e muito sucesso. Obrigado mesmo. Sucesso. Obrigado. Valeu, beijão. Tchau, gente. Tchau, tchau.